Bom, o tema de hoje então é música e desenvolvimento humano. Sim? Sim. E que vai ser o tema também do nosso bate-papo aí no dia 26, no Flowmakers. 26 de maio de 2017. Daqui umas 3 semanas, bate-papo presencial, quem quiser estar. É só botar o e-mail abaixo aí que a gente manda informações. E aí hoje a gente escolheu esse tema que é abrangente, né? Muito abrangente. A gente só pode fazer uma introdução a esse assunto aqui bem livre, né, eu acho. Uhum. Sim. E que acho que também está conectado com tudo que a gente faz, né? Sim. Quer dizer, dentro do projeto Música do Círculo, sei lá. Sim, eu diria que a gente está vivendo isso há muito tempo. Muito tempo. Eu identifico isso desde que eu comecei a trabalhar com grupos, né? Essa descoberta do elemento do humano. Então, vivendo isso há muitos anos. E talvez nos últimos formalizando mais, né? Estruturando mais esse conhecimento, essa experiência. Né? Uhum. E fiquei com vontade agora de perguntar para vocês dois e para mim mesmo, quando que nós descobrimos essa coisa do humano? Tipo, esse aspecto assim, sabe? Se teve alguma vez, algum momento assim mais pontual. Quando eu tinha 6 anos, ou 7, eu vi uma roda de violões. Minha mãe pedi pra minha mãe, ela me levou lá no meio. A memória que eu tenho desse momento não é das músicas, não lembro quais as canções, mas era o sentimento de estar num grupo de pessoas, cada um expressando a sua singularidade, a sua unicidade através de uma canção, e todo mundo cantando junto, se unindo a isso, sabe? Muitos anos depois, trabalhando com o que a gente faz, eu saquei, eu tô querendo reviver aquela experiência. Então acho que essa semente eu acho que ela sempre tá lá, que tá no nosso DNA, né? E acho que tem um momento de se dar conta disso, né? Especialmente na coisa da música e da arte, que é tão, às vezes cai no tecnicismo, né? É fácil você esquecer a motivação de estar junto, né? E aí eu acho que teve alguns momentos de insight, de entender, o nosso desenvolvimento humano enquanto grupo e individual é o propósito que nos une, né? Acho que a gente vem buscando elementos que reforçam isso ao longo da nossa jornada. E você? Que é isso, né? Quero ouvir o Ronalds. Então, eu não sei exatamente, mas uma imagem que tem pra mim acho que de quando eu fiz oficina com o Maurício Maas dos Barbatuques. Acho que esse foi um ponto bem importante que me conectou com esse fazer musical que eu passei a fazer desde lá. Mas acho que teve também, assim, eu vinha de um estudo mais formal da música, mais técnico, estudei piano e... Era erudito? Era erudito. Estudei piano erudito. E aí tinha aquela coisa, né, mais ligada à partitura, à leitura e tudo mais. Então tinha um jeito de olhar para aquele fazer musical que quando aí eu fui fazer a percussão corporal, né, dos Barbatuques. E aí acho que principalmente a partir dessa oficina com o Maurício Maas, foi um encontro com outro mundo, outra forma de fazer música, mas também de lidar com grupos, assim, porque ele trazia muitas reflexões a partir do fazer musical que levava em conta a relação que se criava no grupo, né? Então, acho que pra mim foi muito inspirador e foi um lugar, inclusive, que eu não estava acostumado a me perceber nos grupos ou me perceber fazendo música e tudo mais. E pra mim aquilo foi
eu comecei a me conectar comigo mesmo para poder contribuir com o que estava acontecendo no grupo e tal. Então, tanto musicalmente quanto nessa percepção, escuta de mim e do que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, é uma época que eu também comecei a praticar yoga, então foi um momento também de ter todo um despertar para outras percepções que eu não tinha antes, assim, né? Então, eu acho que foram duas coisas bem importantes, assim, para eu começar a me ligar um pouco mais e quebrar o que eu vinha conhecendo, sei lá, da escola, ou mesmo do estudo mais tradicional, do piano, erudito e tal. E isso lá não era tão novo quanto os outros, mas já tem para mais de 10 anos. E pra você, Pedro? Quando tem um momento que você fala, putz, caiu essa ficha? Demorou muito, eu acho. Porque eu não estudei música, tipo, convencionalmente, né? E aí na escola eu tive aula com o Cadu Granja, meu grande professor. E aí eu descobri essa coisa legal, assim, que a gente chamava de percussão corporal. E eu achava que era simplesmente percussão corporal, assim, o que ele dava, né, os jogos. Que veio do Barba, do Stênio, do grupo de estudos e tal. E aí eu falava assim, percussão corporal é isso. Que legal, eu gosto muito de percussão corporal. E demorou, tipo, muito tempo pra eu sacar que não era só percussão corporal, mas que era um jeitão porque tinha coisa do jogo, né? Então percussão corporal pra mim é, sei lá, bater no corpo e fazer ritmo com o corpo. Agora, existem 1000 jeitos de fazer isso. Um deles é no jogo. E eu fui cair a ficha mesmo assim, acho que com o crescimento da fritura, do retiro. Que aí eu fui me dando conta de tipo, pô, a gente tá fazendo música, mas é mais do que isso, assim. Tipo, tem música e tem essa coisa também da relação, né? Das relações humanas, que também é muito forte, assim. Até porque você tinha tido uma experiência forte com percussão corporal que não era em jogo e não era focada no desenvolvimento humano. No Stomp? Isso. E também, sei lá, viajando pelo mundo, eu vi vários jeitos de fazer, né? Percussão corporal. E talvez a maior parte deles não é pelo jogo, assim. A não ser no universo infantil, eu acho. Eu acho que no universo infantil tem mais a coisa da brincadeira do jogo. Aí, conforme vai ficando mais adulto, é mais assim, sei lá, coreografia ou assim, uma coisa mais, né, tipo, uma pessoa ensina, todo mundo copia. Sim. É muito legal você falar isso, porque eu me lembro da minha formação na faculdade, eu era aluno do curso de composição e regência, mas eu trabalhava num projeto ligado à arte e educação, que era coordenado pela Marisa Fonterrado, e eu lembro que eu vivia esses dois universos. Eu cantava nos coros, que a gente estava fazendo música barroca, música renascentista, enfim, música de todos os períodos, mas música vocal que se propunha a ser música vocal de alto nível. E ao mesmo tempo eu estava trabalhando com a molecada, em processos de arte e educação que também se propunham muito profundos. E eu via esses processos ligados à performance, eles não têm um espaço criativo, à relação, e consequentemente eles não têm um certo tipo de musicalidade. Que com as crianças a gente consegue trabalhar essa musicalidade, essa conexão com o grupo, essa musicalidade que nasce dessa relação, e é muito legal, só que a gente não consegue levar isso para a performance. Então eu vi essas duas coisas, e aí eu conversava até com os meus professores, falando, pô, como é que a gente junta isso? Então tá lá no coro, tá tentando cantar lá o Palestrina, mas não consegue tirar o olho da partitura, não tem impulso, não flui. E ao mesmo tempo, lá no projeto com os jovens, tem pouco tempo e a gente não consegue mergulhar tão fundo e tal. Mas eles não conseguiam enxergar essa ponte. Para eles era muito separado, né? E eu acho que o desenvolvimento
do meu trabalho depois de formado teve muito a ver com essa junção dessas duas coisas, e aí nisso começaram a entrar percussão corporal, a dança, o teatro de alguma forma, né? E aumentar esse molho aí. Mas é muito forte para mim essa ideia, porque que quando criança a gente pode jogar, a gente pode brincar, e é o melhor jeito da gente aprender, isso é um consenso, e aí quando adulto não, tem que ser o jeito chato, hierárquico, centrado numa figura que a gente sabe que não funciona. Acho que tem essa imagem de que brincadeira não é coisa séria, assim, né? Quando a gente cresce a gente tem que ser sério, e a brincadeira acho que é a coisa mais séria que tem para criança, assim, né? É onde ela estabelece a relação com o mundo e com o aprendizado e tal. Já ouvi várias vezes essa ideia de que brincar não é ser sério, né? E pra mim, pessoalmente, eu descubro que não sei se é o oposto disso, mas não precisa ser isso, né? É muito sério. O brincar é muito sério. E eu fiquei pensando numa outra coisa também que me identifico. Tem o jogo, a questão do jogo, tem performance e tal. E um elemento que eu também comecei a ficar atento a isso que acontecia, e eu acho que acontece um pouco no que a gente faz, que é um elemento meio ritualístico, assim. Parece que tem um ritual ali que a gente está fazendo enquanto está tocando, que às vezes é até dividido, né? Música performática, música, sei lá, da brincadeira, música ritualística, enfim, mas de alguma forma como é que é tudo isso junto, né? E acho que o elemento ritualístico traz porque tem uma coisa na simplicidade também, né? Até do ritual, do jogo, tem uma coisa na simplicidade, mas que cria uma coisa forte de relação, né? E aí leva para mim pessoalmente aquela vivência para um outro lugar, um outro estágio, assim, né? Coisas simples que me remetem àquela coisa também tribal, que todo mundo, sei lá, bate o pé junto, mas de repente isso cria. Pode ser que para quem esteja de fora não tenha tanto interesse da performance, mas para quem está dentro, nossa, cara, é um outro mundo ali, né? Que se realiza e se concretiza pelo som e como a relação se desenvolve aí, né? E acho que tem a ver com o que a gente fala também, né? Das duas vias, assim, que a gente faz música para se conectar e se conecta para fazer música. Acho que uma coisa ajuda na outra, né? Sim. E aí eu fico imaginando, assim, porque, sei lá, nunca fui de orquestra, nunca fui dessas formações mais convencionais, formais e tal. Aí eu fico imaginando, pô, será que a galera que, tipo, toca muito bem junto nesses lugares, mas não tem nenhum trabalho humano, vamos dizer, será que uma coisa depende da outra ou não? Tipo, a vibe entre as pessoas pode estar bem ruim e os caras fazendo um puta som. E os caras fazerem um puta som. É uma pergunta, assim, não sei. Eu acho que um puta som é uma coisa relativa, né? Mas eu acredito que, independente do nível, se você tem músicos muito bons, muito experientes tocando juntos, a relação deles está ruim, mas eles têm um padrão que eles conseguem atingir aquele determinado resultado, que para os ouvidos da maioria das pessoas é fantástico. Mas eu não tenho dúvida que se trabalhar dessa relação, a qualidade dessa música aprofunda, né? Mas é muito interessante esse ponto. Eu fico pensando, às vezes, cara, você vê uma orquestra tocando Bach, sabe, Bach é como se, sei lá, Deus pôs lá, escreveu, caiu na mão do cara. E os caras estão tocando essa música. E aí tá soando, você tá entendendo o Bach ali, mas aí você vai descobrir que os caras estão tomando remédio tarja preta para poder estar junto para tocar. Isso é muito comum, isso não é exceção. E aí levanta essa questão, nossa, como é que consegue fazer a música divina e tá nessa qualidade energética, né? Mas eu não tenho dúvida que, eu acho assim, por exemplo, música erudita, o público tem muitas vezes muito pouco hábito de ouvir. Então não consegue, não faz essa diferenciação. Mas se há um grupo de
Se você está acostumado a ver as diferenças, sabe? Ou algo que está mais próximo de você, eu acho que fica mais fácil da gente identificar. E especialmente quando tem improvisação, né? Que se alimenta do momento, né? Então um grupo de jazz improvisando junto. Se os caras estão brigados, tretados, isso vai mudar a qualidade do som. Não vou nem dizer que vai piorar, mas vai mudar, né? Essa dinâmica, né? Não sei o que vocês acham. Eu acho que sim. Essa coisa da improvisação, que é a presença, né? A improvisação é estar em presença o tempo todo, né? E se eu estou numa relação que não está boa e eu estou na presença, isso vai, de alguma forma, estar naquilo que eu faço, né? Sim. Acho que muda. Eu tenho essa experiência do Stomp, né? Que era tipo fazer, sei lá, o mesmo show todo dia durante 2 anos. E às vezes a vibe tava mó ruim, assim, tava todo mundo tipo, sei lá, brigado, não querendo se ver, assim, mas tá lá fazendo o show. Só que a pessoa que ia pela primeira vez no show, tipo, saía do show assim, maravilhada, falando, nossa, que show incrível. E aí, só que eu, que tenho a referência de outros shows que foram incríveis, também pra mim eu falava assim, legal, mas... E acho que isso também foi até uma questão, assim, de querer sair do Stomp, porque acho que as relações não eram tão cuidadas, assim. E aí, pô, eu tava no topo do mundo, assim, né? Mas falava assim, pô, por que eu não tô feliz? Tipo, eu tinha que estar feliz, eu tô aqui, um monte de gente quer estar aqui, tô ganhando uma grana, mas não tô feliz, tô malzão. E aí eu vou querer voltar pro Brasil e tipo, ficar fazendo fritura livre de graça. E ser feliz pra caralho. Sei lá. Sim. Você diz no Stomp? Não, fazer de graça aqui com uma galera, mas tem uma felicidade aí, né? E eu ia levantar esse ponto, né? Tem, dentro da nossa cultura... O que é aquilo que apareceu? Tá tudo certo? Tá. Eu sinto que dentro da nossa cultura, da cultura musical que a gente está criando e cuidando e se alimentando, né? Da qual a gente se alimenta e também com a qual a gente contribui, esse como o grupo se sente é importante, né? Mesmo que não soasse, seria importante. E aí eu me levanto a questão, o que é música pra gente, né? Tem vários jeitos da gente entender o que é música. Se eu associo música à minha experiência, por exemplo, na faculdade, música é um lugar de julgamento, de medo, de cobrança e de muito pautado no acerto e no erro. E muito pautado em ser cada vez melhor por nunca ser bom o suficiente. Mas hoje pra mim música não é isso, música é outra coisa. Então, até brincando com o nosso tema, hoje pra mim música é desenvolvimento humano. E ao ponto de tipo, como é que separa as duas coisas? Porque música é cultura, música é ritual, música é relação, música é jogo. Dentro desse olhar que eu tô tendo, que é o olhar, se a gente for ver na história da humanidade, é o olhar preponderante. Esse olhar específico que a gente tem sobre a música, ele é recente, né? Na história. Então, quando o Ronaldo fala do ritualístico, né? Então eu sinto que tem um caminho que eu vejo no Barbatux, eu vejo no Bob, em vários outros projetos, né? O caminho do ancestral, que é super moderno, né? Contemporâneo. Uma releitura também, né? Do ancestral, assim. Tipo, como é que é trabalhar ritual, trabalhar ancestral, relações, mas hoje em dia, na cidade de São Paulo, com ritmo doidão de vida, e que ao mesmo tempo tem um puto efeito, né?
Só que a impressão que eu tenho é que a maior parte dos lugares que trabalham com música não estão nessa pegada de levar em consideração as pessoas, né? Sim. Tipo, música é uma parada assim, que é separada das pessoas, que é separada do corpo, que são coisas que não são levadas em consideração. Sim. E aí pra mim parte do exercício é falar assim, tá, tem muita gente que acha que música é isso. Mas se eu achar, aí eu vou estar sempre nesse conflito, né? Eu tenho cultivado dentro de mim a música nesse sentido que a gente está falando. E aí não faz sentido falar, aqui é música, aqui é relação. Porque nesse olhar, música é relação. Música é desenvolvimento humano. Mas para quem está no outro lugar, faz sentido falar música é desenvolvimento humano. Porque ele entende as duas coisas como coisas separadas. Sim. Bom, acho que é isso. Teremos então um bate-papo presencial sobre música e desenvolvimento humano no dia 26, daqui 3 semanas, 26 de maio de 2017, na sede do Flowmakers. Quem quiser pode botar o e-mail abaixo aí. Quem é a sede do Flowmakers? Quem quiser mais informações, bota o e-mail que eu mando, porque eu não lembro de cabeça. Tá. E essa é a última semana, até quinta-feira, preços especiais para o retiro de música circular. Desculpa, até quinta-feira, qual quinta-feira? Quinta-feira agora dessa semana, que é dia 12, 11, eu acho. 11 de maio. De maio de 2017. Então, são os preços especiais aí pro retiro. Depois da quinta-feira acabou esse preço. Então, fique esperto, quem quiser mais informação pode pedir. E acho que seria legal assim a gente retomar o porquê que a gente está fazendo esse vídeo. Tipo, oficializar assim, né? Porque a gente, antes de começar o vídeo, a gente conversou um pouco sobre isso, até pra gente se conectar. E acho que tem a ver com, sei lá, compartilhar visões que a gente acha que podem contribuir aí com a prática, com as práticas das pessoas que podem assistir e querer se inspirar, né? Sim. E não no sentido de falar assim, isso tem que ser feito assim, mas se as pessoas assistirem e fizer sentido, sim, acho que podem levar aí, né? E no sentido de também compartilhar, quem quiser compartilhar esse vídeo para ajudar também a fazer outras pessoas acessarem, acho que... Sim. A gente falou uma imagem que eu me identifiquei, que a gente tem essa relação e a gente quer viver essa relação de modo mais compartilhado. E isso pra mim fez muito sentido. E aí tem a relação de vocês com a gente, escrevendo e é isso aí. Isso aí. Só lembrar também que tem os outros papos, né, em podcast, quem quiser acessar também pode acessar pela página. Pode botar o e-mail aí, a gente manda. Então. Porque não vou lembrar o nome da página. Sim. Eu não sei dessas tecnologias ainda. Pedro que manja. Qualquer coisa. O que você quiser, bota o e-mail aí que a gente acha um jeito de te mandar. E podíamos fazer um som, né? Podíamos. I am live. Yeah, I'm alive. I am live. Ooh, I'm alive. Live with you, baby. Live with you now. Live with you, baby. Live with you now. I'm live with you, baby. I'm live with you now. Live with you, baby.
Tchau, pessoal. Muito obrigado. Deixem comentários aí, compartilhem, curtam pra gente saber que rolou. Valeu. Valeu.